Olha, exclusivo, o secretário executivo do Ministério das Comunicações, o Fábio Van Garten, reage a assalto e detém um criminoso até a chegada da polícia. O Fábio estava lá à frente da casa dos pais quando veio um cara e tentou roubar o relógio dele. E parece que ele sacou da arma. Tem a reportagem aí? Tem a reportagem? E ele prendeu o ladrão. Dá para ligar para o Fábio, Débora? Dá para ligar para o Fábio? Não, está demorando muito, pensei que ele já estava aí. Vamos ver então o secretário reagindo ao assalto e prendendo o ladrão. Vamos ver na tela do Brasil, gente. Me ajuda aí, ô Latino. A tentativa de assalto aconteceu por volta do meio-dia, na esquina da rua Bela Sintra com Alameda Franca, área nobre da região central de São Paulo. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Van Garten, contou aos policiais que caminhava pela calçada quando foi abordado por um motoqueiro que anunciou um roubo. Segundo Van Garten, o criminoso fez menção de estar armado e exigiu o relógio de pulso do secretário executivo da presidência, que reagiu. Datena Van Garten, que estava armado, partiu para cima do criminoso, que fugiu a pé aqui pela rua Bela Sintra, mas foi alcançado pelo secretário executivo e imobilizado pela vítima até a chegada da PM. Chegando no local, encontramos o Fábio, o então secretário executivo. Já tinha detido o indivíduo que tinha tentado o roubo contra o mesmo, e ele já estava rendido no chão. Nós chegamos e prestamos um apoio ao Fábio, Fizemos busca pessoal, nada ilícito foi encontrado, consequentemente conduzindo ao 78DP. Fábio Van Garten fez um BO nesta delegacia dos Jardins. Otílio Feitosa Souza, de 30 anos, foi preso em flagrante. Ele já tem outras passagens por roubo e porte de arma. A Polícia Civil desconfia que ele seja integrante de uma quadrilha especializada em roubar relógios importados. E agora nós vamos investigar aqui, colocar nossa equipe de patrimônio investigando outros delitos que ele pode ter cometido. Olha, eu não sei se a gente está conseguindo falar com o Fábio. Você tentou falar com o Fábio aí? O detalhe é o seguinte, então tenta ligar para o Fábio. O Marcelo que cobriu essa matéria, foram roubar o relógio do Fábio, ele estava na frente dos pais, não é isso, o Marcelo Moreira? E aí ele sacou, acho que da arma dele, correu atrás do bandido e prendeu o cara, foi isso? Exatamente, estava a poucos metros da casa dele, ali nos Jardins, acompanhado dos pais, tinha desembarcado do carro. Quando o criminoso parou a moto, especialista em roubar relógios importados, Datena, anunciou o assalto, como a polícia fala, paga sapo, colocou o dedo debaixo da camisa. O secretário executivo percebeu que não estava armado, partiu para cima, correu 2 quarteirões e acabou prendendo o ladrão, Datena. O secretário Fábio está comigo aqui no telefone. Só podia ser secretário do Bolsonaro mesmo, porque... acho que é assim que agiria o Bolsonaro. Ele já tiraria a arma. Você não vai me assaltar, não. O Fábio foi um susto terrível, secretário. E com certeza, com os seus pais ali, você viu que havia risco para os seus pais, né? E reagiu em relação ao bandido e prendeu o bandido. Lembrando que todo cidadão tem direito de prender um bandido em ação. Você não deve fazer isso se você... não tiver nem treinamento e nem condição de fazer isso, porque normalmente você se dá muito mal. Mas o Fábio não só tirou a arma, mas parece que saiu correndo atrás do cara e prendeu o cara e levou, acho que para o 78DP. Foi isso, secretário? Tudo bem, Datena, boa tarde, tudo beleza? Graças tudo a bem. Deus, todos são... Você está assustado, não está não, Fábio? Não, tudo tranquilo, tudo calmo, graças a Deus, os meus pais em segurança, eu em segurança e menos um bandido na rua. E como é que foi a situação? Você teve que sair correndo atrás do cara, é isso? Eu desembarquei do meu carro por volta do meio-dia na Alameda Franca, nos Jardins, e aí o meu pai e minha mãe, que eu não os via faz tempo, desceram para me cumprimentar, minha mãe com uma sacolinha para me dar um par de óculos, que foi trocar as lentes, e aí um cara de jaqueta de nylon, não estava frio em São Paulo, me abordou e meteu a mão em mim e pediu o meu relógio, passe o relógio. Eu rapidamente dei 2 passos para trás, olhei para o meu pai e para minha mãe, afastei-os um pouco para trás e eu respondi, não entendi. Aí ele falou, perdeu o relógio.
No que ele falou perdeu o relógio, eu saquei a pistola e pedi para o bandido se render e deitar no chão. E ele não se rendeu e não deitou no chão. Ele virou-se contra mim e saiu correndo sentido contrário ao tráfego de veículos na Alameda Franca, virou à direita na Bela Sintra e desceu correndo em meio aos automóveis na Rua Bela Sintra, no Jardins, e eu desci correndo atrás dele, já gritando pega ladrão, de fato, com a pistola, blazer, calça, sapato, eu correndo atrás dele, e 2 esquinas para baixo, já no cruzamento da Alameda Tietê com a Bela Sintra, um pedestre, um cidadão de bem, deu uma rasteira nele e acabamos caindo, todo mundo caiu no chão e a gente rendeu o cara. Rapidamente acionei o Dr. César Saad, que estava próximo ao local, um delegado colega. Eu estava com o celular no bolso de trás da calça, na outra mão segurando a pistola, rendendo o bandido. E aí, rapidamente, a polícia militar chegou ao local, interditou a rua, e o bandido, que era todo machão, quando veio abordar a mim, aos meus passos, disse que ele era um trabalhador instalador de antenas. Bom, o Fábio, o Bolsonaro já sabe disso? Você já falou para o presidente ou não? Não, eu não quis. Mas ele deve estar sabendo agora. Com o assunto dele. Né? Eu acho que o Bolsonaro vai botar você na equipe de segurança dele. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não faça isso. A equipe do general Heleno do GSI é ótima. Então, agora trabalhar com o Heleno deve ser difícil, não deve ser brincadeira. Porque o Heleno é rígido. Agora, o que vale a pena, infelizmente, usar essa ocorrência para a gente dar luz ao tema do porte de armas, do porte, do treinamento de armas. É tão difícil. Quem quer tirar o porte de armas, eu sou testemunha. Tem que saber usar a arma, né? Tem que saber usar, mas eu fui treinar 400 tiros semana passada lá em Brasília, tenho treinado quando estou em São Paulo. Tem que ter sangue frio, tem que ter treinamento, como qualquer outra especialização. Agora. Mas normalmente não reaja porque você se ferra, o bandido te mata. Porque o bandido, ele tem vontade de matar você. Muita gente que até tem treinamento, não sabe usar a arma, sabe usar muito bem a arma, mas não tem um sangue frio para atirar no bandido. Né? Então, só saque uma arma, você que tem porte e tenha treinamento, se tiver certeza que você vai impedir que algo mais grave aconteça a você ou alguém da sua família. Senão, não vá tentar fazer o que o Fábio fez, que você se dá mal. Mas o Fábio, ele tem treinamento, é importante dizer isso. O governo do presidente tem insistido em normas, em leis, em decretos, para que quem queira possa ter arma na sua propriedade, não apenas em âmbito rural, mas em âmbito urbano também. Felizmente, a gente teve um final feliz hoje, é menos um bandido na rua. Eu não posso deixar de agradecer a Polícia Militar, que chegou rapidamente, do 11º Batalhão, a delegada do Zuleika, da 78ª Delegacia da Rua dos Estados Unidos, no Jardins, foram todos impecáveis. Nosso amigo Dr. Nico também me deu um apoio monumental. Tá bom então, Fábio, ainda bem que tá tudo bem com você. Aproveite o fim de semana aí para se restabelecer do susto. E, infelizmente, a questão da segurança pública foi só voltar um pouquinho mais à normalidade, os bandidos voltaram a atacar. O presidentão vai estar em São Paulo amanhã, vai inaugurar uma ponte em São Vicente, que há muito tempo prejudicava a população local. Vamos ver se a gente passa lá para dar um abraço nele lá amanhã. Vai lá que o Heleno vai botar você na equipe de segurança dele lá. Abraço grande, secretário. Valeu. Que coisa, hein? Se até o secretário do Bolsonaro está sendo atacado, você imagina o cidadão que está aí na rua, trafegando aí na rua. Ainda bem que nada de mais grave aconteceu e o bandido foi para a cadeia.